Então, o ego é uma soma de valores defeituosos da psique humana que impedem a expressão da consciência, ou seja, o ego é o inimigo secreto da consciência. E a consciência tem como inimigo principal o ego. Então, o que é o ego? O ego é tudo aquilo que a pessoa tem na sua parte psicológica que lhe faz violar as leis da sua consciência, ou seja, ir contra a sua própria consciência. Seja isso bom ou seja isso ruim, agradável ou desagradável, se uma pessoa está indo contra a sua consciência, aí é um ego que está lhe impulsionando. Seja através de um desejo, de uma ideia, de um instinto, de uma mesma cultura, inclusive, mas tudo aquilo que faz uma pessoa ir contra a sua própria consciência, nós podemos nos referir ao inimigo secreto, ao ego. Mas será que ela sabe, Rafa, a pessoa sabe quando aquilo que ela está fazendo, pensando, falando, sentindo, está indo contra a sua própria consciência, ou será que ela nem percebe isso? Não, ela não sabe porque ela não aprende na escolinha, na universidade, nos cursos, na rua, a despertar a consciência adormecida. Não aprende. Só as escolas de autoconhecimento, só as escolas iniciáticas, ocultistas, as filosofias iniciáticas, a filosofia de um Sócrates, a escola de um Pitágoras, ou como hoje em dia a nossa escola chamada Gnosis, pode ensinar um ser humano como ponto de partida o despertar de sua consciência, porque nesse caminho em busca da sabedoria, da luz, do amor, da liberdade, da compreensão, só nossa consciência pode nos guiar nesse caminho. Mas é necessário que existam mestres, instrutores e escolas que ensinem como despertar sua própria consciência. E já quando a pessoa desperta uma pequena proporção de consciência, pode se dar conta de todos os elementos psicológicos que existem em seu mundo interior, que querem lhe obstaculizar ou lhe interferir no caminho que a sua consciência está apontando. Então, no despertar da consciência está a chave para a pessoa conhecer quem é seu inimigo de verdade aí dentro. Por isso que esse episódio de agora, aqui o número 7, Inimigo Secreto, ele é uma continuidade muito didática do episódio número 3. E é por isso que o Rafa tá, ou o Rafael, eu chamo de Rafa porque a gente é amigo, né? Chama de Rafa, Bruno. Por isso que o Rafa está aqui conosco. E esteve conosco no episódio 3. No episódio 3 falamos sobre revolução da consciência. Eu me lembro agora, assim, pelo menos 4 técnicas ou 4 ferramentas foram entregues naquele episódio para ajudar a pessoa a ir dando choques de despertar em sua consciência, para justamente poder começar a ter condições de discernir o que é o eu psicológico dentro dela, que vai contra a sua consciência. Portanto, esse resgate que o Rafael está fazendo do que foi conversado no episódio número 3 é porque realmente despertar da consciência e eliminação do ego fazem sempre um trabalho conjunto, trabalham conjuntamente para o mesmo objetivo, né? Exato, Bruno. O primeiro passo é esse, Bruno, despertar a consciência e experimentar a natureza da consciência. Saber o que é estar desperto, senti-la, vivenciá-la, experimentá-la, para poder fazer o contraste, para poder ver os defeitos psicológicos como algo diferente e estranho ao que é a expressão da consciência. Agora, se uma pessoa não conhece o que é estar desperto, ainda que seja em uma pequena proporção, não pode fazer o contraste, não pode fazer o contraste. Por exemplo, na vida prática está recheada de exemplos onde nós temos que fazer o contraste para tomar consciência das coisas. Eu vou falar um exemplo bem bobo, mas ninguém fica feliz porque o para-brisa do seu carro está ali. Ninguém fica feliz todo dia. Mas quebra esse para-brisa e fica sem ele 2 dias andando com o vento na cara ou chovendo, para ver se quando colocar aquele para-brisa ali, essa pessoa no dia seguinte vai falar: nossa, que bom que meu carro tem um para-brisa, que maravilha que é isso, hein? Que maravilha então, que é isso. Ou seja... Nesse ponto então, Rafael, se a gente for analisar com isso do para-brisa e do discernimento que existe entre entender a natureza da pessoa, e vamos colocar assim, o ego como os defeitos psicológicos que a gente tem, talvez a gente possa ver que o homem ele tem debilidades psicológicas,
Debilidade pode ser a pessoa, por exemplo, não poder não ter o movimento de um braço, de uma perna. É uma debilidade difícil de você poder arrumar ou ter uma forma de resolver esse problema. Ele tem que adaptar-se a isso. Tem a natureza do ego, que é contra a essência humana, né? E que aí vai contra os valores, os princípios que nós temos. E tem a essência, que é o que você disse, que seria a natureza do homem, aquilo que faz com que a gente seja feliz, e a natureza mostra isso ao nosso redor, que quando as plantas cumprem seu papel, os animais cumprem seu papel, existe uma harmonia, né? A natureza ela cobre com uma harmonia, as pessoas vivem em harmonia, e por algum motivo o ser humano vai contra a sua própria natureza. Esse é o questionamento que a gente deve fazer, né? Ao crescer, ao desenvolver-se, ao mesmo tempo que nós ganhamos o livre-arbítrio dentro desse reino chamado de reino humano, nós também temos uma confusão dentro de nós, que se chama de ego, ou desse inimigo secreto. Que aqui é interessante colocar a palavra inimigo secreto, porque a gente já começa a ver que é uma coisa que parte de dentro do homem, não é uma expressão externa a nós, né? Que normalmente, em algum cunho religioso, possa se tomar como, eu fiz isso porque eu estava tomado por uma força. Essa força, né, veio contra mim, ou seja, sempre como uma coisa externa a nós, que vem de fora de nós. E a gente tem que começar a ver dentro dessa isso forma é muito gnóstica, interessante, Marcos, que isso parte de dentro, né? Não é uma coisa que parte de fora da gente, que vem de fora da gente, mas que parte de dentro do homem. Isso é uma coisa simples, como tu colocou ali do para-brisa, para a gente analisar. Simples, parece algo muito simples, mas muda tudo, porque a gente começa a autorresponsabilizar-se pelos atos que a gente toma e entender que daí a gente pode conversar o porquê que isso foi criado, mas entender, né, que ele está dentro da gente. Isso é uma realidade irrefutável, certo? porque existe uma tendência grande na cultura, nos filmes, na mente do ser humano, de sempre projetar o mal fora dele. Projetar o mal fora para não enxergá-lo dentro de si. Não que não existam as influências psíquicas externas, porque elas sim. existem. Claro, claro. Mas o que o Marcos está colocando é que a grande maioria das influências psíquicas que uma pessoa sofre são internas, são dentro, oriundas no seu próprio país psicológico, na sua própria psique, ativadas ou proporcionadas por esses elementos inumanos que, como um conjunto, na terminologia gnóstica, é chamado de ego. A gnoses, ela nos ensina a transformar o mundo a partir da transformação do nosso próprio mundo interior. Então a gnose nos ensina que o exterior é só um reflexo do interior. Então, na verdade, nós não temos inimigos fora. Nós temos inimigos dentro, ou seja, quando nós quisermos que uma sociedade se transforme e se eleve, nós temos que ensinar essas pessoas a se estudarem e a eliminarem de dentro de si mesmas os seus próprios problemas, e isso vai se refletir no todo o grupo, num todo. Então é necessário que nesse estudo de si mesmo nós conheçamos o que é o inimigo, como ego, quem é nosso verdadeiro amigo, a nossa essência, e quem é a nossa persona como instrumento que pode ser usado tanto pelo ego quanto pela essência em um determinado momento. Se é a consciência, nunca vamos cometer erros. Se é a consciência, sempre vamos expressar aquilo que nós realmente somos e esses valores que Deus colocou dentro de cada pessoa. Mas se é o ego que se expressa na personalidade, com certeza essa pessoa vai estar se esquecendo de si mesma, conscientemente falando, cometendo erros e atraindo para si o resultado da violação das leis da consciência, que é a dor e o sofrimento.